Bom, vamos iniciar aí o capítulo 9 de Física 3 do livro 2, página 397. Como aqui nós temos 30 exercícios, não vai ser possível gravar aí todos de uma vez só. Nós vamos gravar em duas partes, até o 15 uma parte, do 16 até o 30 segunda parte. Então vamos lá. Número 1. Também o assunto é associação de resistores, são só mais exercícios, né? Ligando quatro lâmpadas de características idênticas em série com uma fonte de força eletromotriz de 220 volts, é correto afirmar que a diferença de potencial elétrico em cada lâmpada em volts vale. Então, a quantidade de volts 220 sobre a resistência vai dar 55 volts sobre as quatro lâmpadas, melhor dizendo. Letra B. Número 2, aliás. Um circuito elétrico é formado por uma bateria ideal que fornece uma tensão elétrica ou diferença de potencial de 9 volts e é um conjunto de três resistores iguais aí a 100 ohms, ligados em paralelo de acordo com a figura a seguir. Se um amperímetro A for ligado na saída da bateria, o valor da corrente elétrica aí fornecida ao circuito será. Então vamos lá. Então nós temos aí que U é a resistência equivalente vezes I. Nós temos a tensão de 9, vai ser igual a 1000 vezes I, dividido por 3, por cada um dos resistores. I vai ser igual a 27 dividido por 1000. Nós vamos ter aí 0,027 ampere, ou seja, 2,7 vezes 10 a menos 2 ampere, que dá a letra B. 3. Aninha ligou três lâmpadas idênticas à rede elétrica em sua casa, como mostrado na figura. Então nós temos aqui três lâmpadas. Se a tensão de P, a diferença de potencial, se Vp, a diferença de potencial, e Ip, a corrente elétrica, a corrente na lâmpada P, na lâmpada Q, essas grandezas são respectivamente Vq e Vi. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que. Então vamos lá. Nós temos aqui duas lâmpadas de mesma resistência, R1, de modo que a associação entre elas vai ser de 2R. Então, se nós calcularmos aí a tensão menos Vq vai ser igual a Vp sobre 2. Portanto, aí menos Ip vai ser duas vezes o I de A. Resposta da número 3. Nós vamos chegar na letra B. Letra B. Tá? 4. Na figura a seguir apresenta-se um circuito elétrico composto por três lâmpadas idênticas, uma fonte de tensão e uma chave. Quando a chave é fechada, uma corrente elétrica é estabelecida no circuito. Sobre essa situação, assinale o que for correto e dê como resposta a soma dos itens corretos. Então vamos lá. Número 4. As três lâmpadas estão ligadas em série, portanto são percorridas a mesma corrente. Verdadeiro, está correto. Se outra lâmpada idêntica às demais for adicionada ao circuito, a luminosidade de cada lâmpada permanecerá inalterada. Errado, né? 4. Se uma lâmpada for retirada do circuito, a passagem da corrente elétrica através dela não será interrompida. Está errado, está em série. Sendo as três lâmpadas idênticas, todas estarão sujeitas a uma mesma diferença de potencial. Verdade. Resposta 9. Um apagão afetou os estados do Nordeste do país desde o final da noite do dia 25 de 10 de 2012 e início da madrugada de 26 de 10 de 2012. O Operador Nacional do Sistema, ONS, responsável pela administração do Sistema Interligado Nacional, confirmou a falta de energia elétrica na região, porém não soube dizer ainda a causa do desligamento. Um circuito elétrico mostrado na figura a seguir estava com 30 minutos de funcionamento quando ocorreu o apagão. Aí a pergunta vem aqui. A energia elétrica dissipada em volts por hora durante o tempo de funcionamento do circuito é. Então nós temos aqui uma resistência R e uma passagem preferencial. Olha só, todo esse monte de resistência aqui está em curto. Isso está em curto. Então nós temos aqui uma passagem preferencial pela resistência. Portanto, a potência vai ser V² sobre R
e a energia aí é a potência vezes o tempo. Então, nós temos o tempo de meia hora, a energia, você pode substituir o π por p e t, nós temos aí que v quadrado, que é a tensão ao quadrado, sobre 2r, certo? Isso nos dá como resposta aí, no exercício 5, a letra C. A pegadinha do exercício era que todos os circuitos estavam em curto, lá, todas as resistências, quase todas, né? Só uma que não. 5 resistores da mesma resistência R estão conectados à bateria ideal e de um automóvel conforme mostra o esquema. Inicialmente a bateria fornece ao circuito uma potência P1. Ao estabelecer um curto-circuito entre os pontos M e N, a potência fornecida é igual a PF. A razão PF e PI é dada por... Então, primeiro vamos calcular aí a resistência do I. Vai ser R sobre 3 aí, mais 2R. Então, nós vamos ter aí 7 sobre 3R. A resistência final, né? Se passar um curto-circuito aqui, vai ser de 2R. Vou passar apenas pelos 2R's aqui. A gente estabeleceu um curto entre M e N. Para calcular aí então a potência dissipada, é a tensão ao quadrado sobre a resistência. Então para o P1 nós vamos ter aí que vai ser E quadrado sobre 7R sobre 3. Isso vai dar 3E quadrado sobre 7R. E afinal E quadrado sobre 2R. Para fazer uma associação da final sobre a inicial, nós vamos ter aí esta seguinte afirmação: E quadrado vezes 7R sobre 2R vezes 3E quadrado. Dá para cancelar o I com E, o R com R. E nós vamos chegar aí a 7 sobre 6. Essa é a resposta, a letra D. 7. O circuito elétrico seguinte é constituído por 3 lâmpadas L1, L2 e L3 que são idênticas ligadas a uma bateria E. Se a lâmpada L3 repentinamente se queimar, é correto afirmar que, letra D, né? L1 terá o mesmo brilho de L2, certo? 8. Considere um circuito formado por dois resistores ômicos R1 e R2 em série com a bateria. Nesse circuito, a energia dissipada por unidade de tempo pelo resistor é o dobro do que é dissipada pelo resistor R1, sendo I1 e I2 as correntes elétricas que circulam pelos resistores, e V1 e V2 as quedas de potencial nos respectivos resistores. É correto afirmar que... Então nós temos aqui que duas vezes a potência do 1 é igual à potência do 2. Então, duas vezes a resistência vezes I quadrado é igual a resistência vezes I quadrado. Então, nós vamos ter duas vezes a resistência 1 vai sendo igual à resistência 2. Bom, então a potência é a resistência 1 sobre o I, a potência do 2 é a resistência 2 sobre o I. Então, V2 vai ser igual aí a 2R sobre I vezes I. Portanto, a tensão do V1 é diferente da tensão do V2, que vai dar a letra D. A tensão é diferente, a intensidade da corrente é igual e a resistência do 1 é duas vezes a resistência do 2. Beleza? 9. No circuito mostrado na figura a seguir, a diferença de potencial entre os pontos B e A vale em volts. Então nós temos aqui uma resistência em paralelo. Isso vai dar aí, essa daqui em paralelo, somando as duas em série, nós vamos ter 1,5 ohm de resistência. Calculando aí a tensão, tendo a tensão e calculando a intensidade de corrente, vamos chegar a 2 volts, letra C. 10. Considere
dois resistores de resistência R1 e R2, quando ligados em paralelo e submetidos a uma DDP de 150 volts durante 600 minutos, geram 225 kWh de energia. Associando esses resistores em série e submetendo a uma DDP de 400 volts, a energia gerada durante o mesmo intervalo de tempo passa a ser de 400 kW por hora, sobre os valores da resistência R1 e R2 em ohm. Pode-se afirmar que são respectivamente. Então vamos lá, a potência, né, é a quantidade de energia sobre o tempo, que também é igual à tensão ao quadrado sobre a resistência equivalente. Isso vai ser igual aí a 1 ohm. Muito bem, essa é a resistência equivalente. Então, a resistência equivalente vai ser R1 vezes R2 mais R1 sobre R2, que é igual a 1. Portanto, aí, gente, nós vamos chegar à resposta de 4 ohms. Isso vai nos dar na 10 a letra B. Já que a resistência equivalente é 4 ohms e a gente tem R1 e R2, então significa que R1 mais R2, cada uma vale 2 ohms. 11. Calcule a resistência equivalente entre os terminais A e B. Então nós temos no terminal A o seguinte cálculo até o terminal B. Resistência equivalente, né? A gente pode usar esse barra barra, que é 1 sobre 10, 1 sobre 10 mais 3, 1 sobre 8 mais 10. Isso nós vamos chegar a 14 ohms como resposta do exercício. Beleza? Vamos seguindo aí. 12. Calcule a resistência equivalente entre os terminais A e B. Nós temos um curto-circuito, então a resistência vai ser só o B, 6 ohms. 13. Calcule a resistência equivalente entre os terminais A e B. Então nós temos aí os circuitos em paralelo, isso vai dar como resposta 2 ohms. Essa forma aqui de resolver é uma forma simplificada. Isso foi o exercício 13, tá? Uma forma simplificada para fazer 1 sobre 6, 1 sobre 6, 1 sobre 6. 14. Em uma instalação elétrica doméstica, as tomadas estão ligadas para que a mesa em todos os eletrônicos ligados a essa instalação a 14, a letra A, em paralelo, para que seja aplicada aí a mesma tensão sobre todos eles. 15. 15 e última, tá? E a gente vai parar para fazer a parte 2. Em um painel de eletrônica, um aluno tem à sua disposição um painel de conexões com uma fonte de 12 volts, 4 resistores com resistências R1, 10 ohm, R2, 20 ohm, R3, 30 ohms e R4, 40 ohms. Para armar o circuito dos itens a seguir, ele pode usar combinações em série em paralelo de alguns ou todos os resistores disponíveis. Sua primeira tarefa é armar um circuito tal que a intensidade de corrente fornecida pela fonte seja de 0,8 A. Faça um esquema desse circuito e justifique. Então vamos lá na letra A. Nós temos aqui uma resistência equivalente de U sobre I, 12 volts sobre 0,8. Nós precisamos de 15 ohms de resistência para produzir aí o que o exercício pede. Com isso, nós podemos fazer um circuito em série aí de 30 ohms, 10 mais 20 de resistência, 30 ohms. Beleza? Na letra B. Letra B. Agora o circuito deve ter a máxima intensidade de corrente possível fornecida pela fonte. Faça um esquema de circuito e justifique. Bom, a máxima intensidade de corrente, nós vamos ter aí os resistores em série, né? Vamos chegar aí a 4,8 ohm. Quanto menor a resistência, maior a intensidade da corrente. E na letra C, ele quer saber o valor da intensidade de corrente de B, que vai dar 2,5 amperes. Beleza?